Paz, igreja, vamos orar? Pai querido, Pai de amor, te agradecemos, Deus, por mais um dia. Tempo esse, Deus, que estamos em nossas casas, mas com os nossos corações ligados em Ti. E por isso, Deus, eu te peço que o Senhor nos abençoe, Senhor. Abençoe a lição de hoje. Abre os nossos corações e as nossas mentes para o que for falado aqui nessa manhã, Senhor. Que todo esse instrumento, Deus, não seja só um mero instrumento, Deus, mas que seja um canal de bênçãos, que a tua igreja seja alcançada por ti através da sua palavra e das professoras que aqui, Deus, vão falar um pouco da lição de hoje, Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, abrindo as nossas mentes, cuidando de nós, Senhor, das nossas famílias. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Nesse momento, nós estamos aqui para trazer um pouquinho da escola dominical, dos assuntos da nossa revista. Nós sabemos que nós temos passado por momentos difíceis, momentos onde estamos separados fisicamente, mas nós cremos que os nossos corações estão cada vez mais unidos uns com os outros, mas principalmente com o nosso Senhor Jesus. E assim como foi feito no domingo passado, foi trago a lição de número 5, nós vamos estar trazendo a lição de número 6, onde tem como tema o meu mundo, o mundo é meu. E subtema ecologia e devastação ambiental. Poxa, mas o que esse tema tem a ver com a palavra de Deus? Ecologia e devastação ambiental? Bom, vamos lá dar uma olhadinha. Então eu te convido a pegar sua revista, abrir na lição 6, a sua Bíblia, abrir na lição do texto básico, que é Romanos 8, os versículos de 18 a 22, que diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser reveladas em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Em nossa introdução, nós podemos ver aqui que o autor diz que a nossa fauna e a nossa flora, ela se encontra devastada. Isso nós sabemos, nós vemos por aí, sempre tem noticiários, seja no jornal, na internet. Nós vemos que esse assunto há alguns anos tem sido abordado de maneira bem pesada, dizendo que nós estamos acabando com o meio ambiente, acabando com o lugar que nós vivemos. Isso é verdade. Cada vez mais os seres humanos têm jogado lixo na rua, lixo nos rios. As grandes empresas têm colocado óleo nos mares. E isso tem feito com que o ambiente onde nós moramos, tem ficado cada vez mais devastado. Então, mas por que nós agimos desse jeito? Nós agimos desse jeito justamente por conta do título dessa lição, que diz que o mundo é meu. Então, se o mundo é meu, eu faço dele o que eu bem entender, não é mesmo? Quando algo é meu, porque foi adquirido, foi comprado, foi ganhado de alguma forma, eu faço dele o que eu bem entender. Porém, nós podemos ver aqui que o mundo não é meu. Não foi eu que criei, não foi eu que comprei, eu não ganhei ele como sendo meu. O mundo foi me dado para eu viver nele, mas para eu cuidar dele também. Então, da mesma forma, quando essas pessoas que têm um poder aquisitivo maior contratam um mordomo para sua casa, a casa não é dele, mas ele está ali para cuidar daquela casa.
ele é responsável por tudo que acontece naquele lugar. Existe o dono, mas o mordomo está aqui, abaixo, cuidando de tudo. Porém, o dono está aqui, ó, supervisionando tudo que está sendo feito. A responsabilidade, a princípio, é do mordomo, porque foi dado a ele essa responsabilidade de cuidar. E nós estamos aqui, nós somos o mordomo. Aqui em cima é o dono da criação, que é Deus. Então, nós não somos o dono desse mundo. Então, nós não podemos fazer aquilo que nós queremos, aquilo que é feito de acordo com a nossa vontade. Então, nós estamos agindo errado quando nós estamos degradando o meio onde nós vivemos. Vamos lá, estar falando sobre o ponto 1, que é a devastação diária. Mas o que seria isso? Devastação nós já sabemos o que é a destruição. Diária, nosso dia a dia. Tá, mas aí vamos pensar. A devastação que eu conheço são as empresas derramando óleo nos rios e nos mares. Nós temos grandes exemplos. Se a gente parar para analisar no Rio de Janeiro, nós temos tanta coisa que vem acontecendo, assim, nós vemos a Baía de Guanabara toda suja, não é mesmo? Nós podemos pensar na Amazônia toda lá queimada ou destruída com os cortes das árvores. Isso sim é devastação diária. Não, a devastação diária que nós vamos falar aqui é a devastação cometida por nós. Ah, mas essas não são devastação? São devastações sim. Mas nós estamos falando sobre a devastação pequenininha, aquela que nós cometemos todos os dias. E talvez a gente não pare para pensar que elas têm consequências gigantescas no nosso meio ambiente. Lá, aquela dona de casa que joga o óleo na pia da cozinha, ou dentro do vaso sanitário, ou aquele que desperdiça água lavando o seu carro, porque ele tem bastante água. Nós moramos numa cidade que, quando a gente consegue um poço daquele com água jorrando, a gente quer gastar, a gente lava a calçada, a gente lava o carro, porque nós temos muita água, e quanto mais água a gente gastar, mais água o poço dá. Não é assim. Nós temos que usar com cautela, com responsabilidade. Aquele carro que quando a gente passa, o carro tá saindo aquela fumaceira na rua, dando aqueles estouros, porque você não levou o carro na manutenção. Isso mesmo, irmãos. Tudo isso é devastação diária. Você, eu, nós temos contribuído com a devastação do meio ambiente, com a destruição do meio ambiente que nós vivemos. Porque se nós formos pensar, ah, mas é tão pouquinho, não vai trazer grande consequência não. Talvez não, se fosse só você, se fosse só eu. Mas a revista aqui nos traz os dados que existe 210 milhões de brasileiros. Nós estamos pensando só nos brasileiros. Então, se cada um fizer um pouquinho, no final de um mês, de um ano, qual a consequência que isso vai gerar no meio ambiente? Se só metade fizer isso, mesmo assim já vai gerar uma consequência enorme. Então vamos parar para pensar um pouco, porque nós moramos numa cidade onde nós temos um verde muito bonito, mas às vezes a gente passa por um lugar que a gente já conhecia antes, e a gente passa e vê aquilo lá, era cheio de árvore, e agora a gente vê não tem mais nada. Nós vemos o rio que era tão bonito, e de repente o rio todo sujo. Será que isso também não somos nós, na nossa vida diária, jogando os lixos em qualquer lugar, ou lixo no chão, ou lixo em qualquer lugar próximo da beirada de rios? E a gente sabe que se quando chover o rio encher, vai levar aquele lixo. Será que nós não somos responsáveis? Peraí, lá na palavra de Deus, Gênesis, tá? Em Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. É responsabilidade nossa. Deus colocou Adão e Eva lá para cultivar e guardar aquele local. Ah, mas a gente está falando de Adão e Eva. Peraí, Deus nos colocou aqui, nessa terra, nesse lugar, para cultivar e guardar também. E o que você tem feito por ela? Você tem trazido benefícios ou malefícios ao local onde você mora? A terra que Deus te colocou, o meio ambiente onde você vive? E nós sabemos, nós estamos falando de toda a consequência para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, até mesmo de alimentação, porque é na terra que é plantada.
as consequências que isso traz. E já são horríveis. Mas vamos pensar lá com Deus. Essa terra, esse meio ambiente que nós vivemos, quem foi que fez? Esse lugar lindo onde nós vivemos, toda a flora e fauna, foi Deus que criou. Deus criou para nós, para nos colocar aqui, mas para cultivar e guardar. E se Deus criou isso, e nós temos destruído a criação do nosso Deus. E destruir a criação do nosso Deus é o quê? Pecado. Nós estamos pecando diante do Senhor, nós temos entristecido o coração do Senhor quando nós não cuidamos daquele lugar que o Senhor nos colocou ali para cuidar. Deus nos deu essa missão de estar aqui e cuidar. E se a gente não cuida, estamos entristecendo o coração do Pai. Então você já tinha parado para pensar antes que essas atitudes, além das consequências de saúde, como a gente já falou, que isso é pecado? Você tinha parado para pensar que isso entristece o coração de Deus? Que estamos destruindo aquilo que Ele criou para nós? Então esse é o momento de nós refletirmos, repensarmos nas nossas atitudes e começar a modificar. Agora no ponto 2, nós vamos continuar falando sobre devastação. Mas uma devastação em escala maior, escala industrial. Como nós falamos lá no ponto 1, sobre a devastação onde jogam óleos nos mares, nos rios, sobre o corte das árvores lá na floresta amazônica, a queimada que existe em grandes florestas também. Nós sabemos que isso tudo traz consequências muito danosas à nossa vida. Nós podemos perceber, quem vai para o centro do Rio com mais frequência, percebe a diferença do ar que nós respiramos aqui e do ar que é respirado lá. Um ar pesado. Tem pessoas que nem conseguem viver perto de algumas indústrias por conta de problemas respiratórios que foram adquiridos por conta de morar nesse lugar. Então nós sabemos que isso traz consequências muito pesadas para a gente. E vocês vão ver aí as imagens de coisas que realmente aconteceram, não coisas que podem vir a acontecer, mas não, consequência por conta de grandes empresas que devastam o meio ambiente, e essa consequência traz para nós, seres humanos. Porque existe sim o pecado individual, que foi aquele que nós falamos lá no ponto 1, mas existe, a Bíblia fala também do pecado coletivo, aquele pecado que é realizado por um grupo. E muitas das vezes nós somos coniventes com aquilo ali. A gente age naturalmente, como se aquilo ali fosse super normal. Claro, você não vai bater de frente com grandes empresas, mas eu estou falando na situação de você aceitar isso como se fosse normal. A Bíblia nos fala lá em 2 Reis sobre o pecado de Jeroboão, que ele faz o bezerro de ouro, né? E faz com que o povo o adore. E o povo adorou sem pensar, sem achar que aquilo é errado, que aquilo é certo, simplesmente fez. É o pecado coletivo. E nós temos agido assim. Quando nós achamos normal tudo aquilo que é feito por essas grandes indústrias. E aí a consequência é sofrido por cada um de nós, irmãos. É pecado, está errado. Tem sido destruído em nível maior o meio ambiente onde nós vivemos, a criação de Deus. Não vamos pensar em meio ambiente mais não, vamos pensar na criação de Deus, que é o lugar onde você mora, o lugar onde Deus te colocou. E aí? Depois de estudar essa lição, depois de estudar cada tópico, será que nós vamos continuar pensando e agindo da mesma forma? Será que vamos achar normal? Aqui está dizendo assim no final da revista, do ponto 2. Enfrentamos esse problema com alguns pecados arraigados em nossa sociedade, como a corrupção generalizada e o desrespeito pela criação de Deus. Precisamos falar mais sobre isso. Precisamos agir de forma diferente.
Precisamos mostrar que o lugar que nós vivemos não é simplesmente um lugar, mas é a criação do nosso Pai. Foi feito com muito carinho para cada um de nós. Então vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Vamos mudar um pouco as nossas atitudes e, através dela, fazer com que outras pessoas pensem de forma diferente. Vamos deixar de ser conivente e não fazer mal, não incomodar a gente, a degradação dessas grandes empresas. Vamos refletir sobre isso, mas mudar depois da nossa reflexão. Efeito estufa é um processo natural do planeta Terra, o qual nossa camada protetora, a camada de ozônio, protege os seres vivos dos raios do Sol, do frio do espaço e mantém o planeta aquecido. O aquecimento global é um fenômeno antropótico, ou seja, causado pelo homem devido à poluição. A queima de combustíveis fósseis, petróleo, por exemplo, e o chorume, líquido que sai dos lixos, liberam gás carbônico e gás metano, que destroem a camada de ozônio e deixam precária a nossa condição climática. Bom dia, irmãos. Dando continuidade no ponto 3 da lição, que fala sobre efeito estufa, camada de ozônio e aliança. Efeito estufa e camada de ozônio, nós tivemos essa breve apresentação desse vídeo, onde os irmãos observaram e puderam entender um pouquinho sobre o assunto. Isso nos leva a refletir em 2 pontos. Primeiro, o nosso compromisso como mordomos de Deus aqui na Terra. Devemos sim cuidar, o compromisso é meu, o compromisso é seu, de cuidar da criação de Deus. E até o dia em que essa consumação será plena, aonde haverá redenção dos filhos de Deus. E essa redenção total dos filhos de Deus também atinge a criação de Deus, que foi interrompida lá no Éden com a entrada do pecado. Quando o homem pecou, a terra sofreu consequência desse pecado. Não foi a terra que pecou, foi o homem que pecou. Mas a terra sofreu consequência, a sua potencialidade foi limitada ali. E com a redenção do homem, a potencialidade da terra voltará a ser na sua totalidade como Deus havia planejado lá no começo. E o segundo ponto que nós podemos pensar é na aliança que Deus fez com Noé, quando houve o dilúvio. Deus fez então uma aliança ali com Noé. Essa aliança não foi feita somente com o homem, essa aliança foi feita com os animais também. Por conta disso, ela é conhecida como aliança da natureza, que Deus ali, ele falou para o homem que a terra nunca mais, o mundo nunca mais acabaria em água. E Deus prometeu que a terra seria fértil, porque no tempo em que houve o dilúvio, em que Noé estava ali com a família, com os animais na arca, não havia nada sobre a terra, não havia dia, não havia noite, não havia estações do ano, verão, não havia inverno, era só chuva, não havia produtividade na terra, e Deus prometeu que isso nunca mais iria acontecer, e deixou o arco-íris como esse símbolo, para que toda vez que nós olhássemos para o céu e víssemos o arco-íris, nós iríamos lembrar dessa aliança que Deus fez com o homem. E essa aliança, ela foi feita também com os animais, e é conhecida como aliança da natureza. Como diz aqui na nossa revista, irmãos, no último parágrafo do ponto 3, quando observamos os efeitos da devastação ambiental, com a contínua redução das terras férteis, aumento do calor e seca, redução das geleiras nos polos, temos a perguntar: Deus está perdendo a batalha para a devastação? O que você acha, irmãos? Deus tem perdido essa batalha? Será que Deus perdeu o controle dessa situação? Não, Deus não perdeu o controle. No início do versículo 22 do capítulo 8 de Romanos, diz assim: enquanto durar a terra. A promessa de Deus, que Deus fez lá para Noé, logo após o dilúvio, foi enquanto durar a terra. Deus, ele não se perdeu, ele tem o controle de tudo nas mãos dele. Este mundo, como conhecemos, terá um fim,
e estamos caminhando para Ele. A cada dia que passa, mais a criação de Deus geme e anseia pela consumação da redenção. Deus tem uma redenção para o homem e, juntamente com o homem, Deus também tem uma redenção para a criação dele. E esse dia está chegando, mas enquanto esse dia não chega, é responsabilidade minha e sua cuidarmos da criação de Deus. Bom dia, irmãos. Nós vamos dar sequência à nossa lição. Estamos agora no 4º ponto, o sofrimento da criação. Romanos 8:22 diz que toda a criação, todo o universo, geme e sofre angústias. A terra foi amaldiçoada por causa dos nossos pecados e precisará ser restaurada. E somente Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, pode restaurar aquilo que o homem está destruindo. Nesse ponto, o autor cita algumas razões. Primeiro, a criação está sujeita à vaidade. O eu posso, eu faço, eu quero, está fazendo o homem pensar que pode trocar de lugar com Deus. O homem está esquecendo que ele é criatura e que deve obediência ao seu Criador. Segunda razão, a terra está sofrendo os efeitos de atos praticados pelo próprio homem. Vamos olhar para nós mesmos, em nossas próprias casas. Como estamos tratando o nosso lixo? Onde jogamos o óleo de cozinha que não queremos reutilizar? Estamos utilizando bem a nossa água ou estamos desperdiçando? Nossos alimentos que compramos e adquirimos, será que utilizamos mesmo? Ou estão indo para mesmo no lixo devido à quantidade que compramos? Muitas vezes não chegamos a utilizar. Quantos projetos já foram feitos e fizeram com que grandes áreas fossem devastadas e até habitats de vários animais destruídos, e hoje se tornaram obras inacabadas, obras que foram até já esquecidas. A natureza sofre e também por isso necessita da providência de Deus. Não podemos esquecer que nosso Deus é soberano e nada foge o seu governo. Ele está vendo tudo que a sua criação está passando. E Deus está nos sacudindo, nos despertando, para que nós possamos ver essa realidade triste e começarmos a pensar em cuidar melhor um dos outros e de nós mesmos. A gente tem aí essa pandemia e ao final de tudo isso, o que nós teremos aprendido? Será que teremos aprendido alguma lição? Terceira razão, na segunda epístola de Pedro 3:13, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Essa é a nossa esperança. Deus nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Tudo aqui um dia há de passar. Todo o sofrimento, doenças, os crimes ambientais não existirão no novo céu e nova terra. A nova Jerusalém, onde a Igreja de Cristo irá morar. Lá não habitará arrogância, avareza, corrupção, nenhum tipo de pecado. O que vai prevalecer, o que estará habitando nessa nova terra e novo céu, é apenas a justiça de Deus. Porque o próprio Cristo já nos resgatou desse mundo e deseja resgatar a todos desse cativeiro de pecado que o homem vive. Irmãos, a conclusão da nossa lição de hoje diz: não se devasta impunemente o mundo de Deus. Nosso dever é cuidar da criação e zelar para que ela seja sempre saudável e exuberante. Temos falhado nisso e somos culpados diante de Deus. Caminhamos, porém, para a consumação da obra redentora de Cristo.
quando haverá novos céus e nova terra e a criação será restaurada para a glória do Criador. Que essa seja a nossa esperança. E eu gostaria de dar uma tarefa também, deixar uma tarefa para a gente poder cumprir. Eu sei que muitos irmãos gostam, né, de sair, admirar a natureza, a obra da criação tão bela, né, que Deus fez, e fez para que a gente pudesse mesmo aproveitar, a gente pudesse contemplar. Então, eu vou pedir a você, né, que guarda aí fotos de lugares que você já foi. Sabe aquele lugar que você teve o prazer de olhar e falar, nossa, é Deus mesmo, é um milagre de Deus. Tem lugares que a gente olha, né, no céu, na terra, no mar, e a gente logo lembra de glorificar Deus, falar, ai Senhor, muito obrigada por o Senhor ter feito tão grande obra. E não se esqueça que você mesmo, você, somos uma grande criação do nosso Deus, que Ele fez com todo amor, todo carinho. Então nós também precisamos nos cuidar, nos respeitar, e precisamos lembrar sempre de que nós estamos aqui de passagem. Em breve nós conheceremos um novo céu, uma nova terra, onde nós poderemos viver para sempre, né, com o nosso Deus. Então a gente vai esperar aí a publicação de vocês, quem tiver aí, posta aí aquela foto bem bonita que você tirou, num lugar bem bonito, onde você pode dizer glórias a Deus pela criação e pelos seus poderosos feitos. Que Deus abençoe e que dê um ótimo domingo a todos vocês.